E acho que a pergunta inicial é o que é essa estrutura literária ao ponto de ela ter essa importância da gente ver um livro aqui? Quantas páginas tem esse livro? Eu ainda não vi aqui. Tem quase 400 páginas, um formato maior, só para nos falar dela. O que é essa estrutura literária que a gente está abordando nesse livro? Então, a estrutura literária está presente em todas as literaturas, né? Não só nas bíblicas, mas hoje em dia também, quando um autor escreve algo, ele tem, enfim, via de regra, uma ideia de como esse conteúdo será estruturado para que ele comunique a sua ideia original. Hoje em dia a gente não tem tanta preocupação de escrever algo com o objetivo de que a pessoa decore aquilo que ela lerá. Ela vai ler o nosso conteúdo e vai guardar o livro na estante. Quando ela quiser lembrar, ela pode pegar o livro de novo. Mas na época antiga não era assim. Então, muito do que era escrito idealizava a memorização ou a facilitação da recordação, inclusive da transmissão oral daquilo que foi retido, uma vez que eles não tinham uma biblioteca, eles não tinham acesso a isso, e era muito caro e muito difícil de se produzir um livro, né? Então, as estruturas literárias no passado, especialmente as poéticas, e várias estruturas poéticas comuns às línguas antigas, eram usadas com várias motivações, mas uma delas era facilitar a memorização, o que facilitava também o inculcar, como a gente vê em Deuteronômio capítulo 6, dessa mensagem na cabeça dos filhos ou de outros, inclusive na nossa própria cabeça, e também facilitava na hora de memorizar, de reter certas histórias, certas mensagens que, quando colocadas em estruturas literárias, muitas vezes poéticas também, facilitavam a memorização desse conteúdo, né? Então, a estrutura literária, ela se refere mais à forma como um texto é organizado, não é para transmitir a mensagem de uma maneira eficaz. E isso vai Excelente. incluir vários padrões, como o paralelismo, os quiasmas, as Aham. repetições, as simetrias, os inclúsios também que a gente encontra no Antigo Testamento. Então, era Sim. para facilitar a memória, a memorização, além de ser parte do estilo literário cultural da época, né, daqueles que escreveram no Antigo Testamento. Excelente. Então, aqui a gente vê que a estrutura literária tem a ver com todo esse desenvolvimento do texto pensando em seus propósitos. Mas aí me vem uma outra pergunta relacionada a isso, que é: a gente precisa saber qual é a estrutura literária de cada gênero, ou o simples fato dele ter sido escrito com uma boa estrutura literária já é o suficiente para nos fazer absorvê-lo bem? Ou seja, entender a estrutura intencional, o nome da estrutura e como ela deve ser interpretada, isso ajuda ainda mais no estudo? Ajuda ainda mais. Assim, se você não souber a estrutura literária, não significa que você não vai entender o texto. Se você ler Aham, com cuidado, ler devagar, reler o texto, talvez tirar dúvida com alguém que saiba um pouquinho mais de você, que você, é possível que você avance, que você vá mais longe naquilo que o autor primariamente pensou quando escreveu. Agora, se você sim. conhece as estruturas literárias, isso abre uma possibilidade de compreensão muito maior. E isso porque alguns temas centrais, eles estão de alguma maneira conectados com a estrutura literária. A estrutura literária, com os quiasmas, por exemplo, eu posso explicar para aqueles que não saibam o que é, né? Vamos Ajuda, falar a daqui a estrutura pouco dele. literária ajuda a entender o tema central ou a ideia que está sendo é, discutida entre os inclúsios também. Salmo 8, por exemplo, é feito numa estrutura de inclusio. Então, a gente entende qual é o tema principal quando a gente entende a estrutura literária. Fica mais fácil de entender Aham, o autor está querendo dizer com aquilo lá, né? Do que se eu não sei sim. essas estruturas literárias. Então, se a pessoa vai saber o que está ali por detrás, ela vai saber, ela vai entender. Nós Aham, temos excelentes traduções em português. Mas ela vai saber melhor, ela terá condições de ir mais longe, ou às vezes de ir mais rápido ao tema central, ela irá. Ela aham, vai conseguir sim. memorizar com mais facilidade a Bíblia? Com certeza. Ela vai memorizar com muita mais facilidade as escrituras do que se ela não soubesse as estruturas literárias.